Você já me ouviu falar aqui sobre Jung, né? Mas você sabe quem foi ele? Hoje nós vamos conversar sobre sua história e a contribuição dele para a psicologia. Por isso, hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo em sua história, sua obra e no modo como ele nos ensinou a olhar para dentro. Olá, sou Rita Freitas, psicóloga clínica, e nesse vídeo comemorativo aos 150 anos do nascimento de Jung, vou te contar a história de vida dele. Jung foi um homem que criou um olhar todo próprio sobre a psique humana. E quando eu falo psique, e você vai me ver usar muito esse termo em meus vídeos, eu estou falando da sua vida interior e tudo o que se passa dentro. Pensamento, emoção, memória, sonho, sensação. É como se a psique fosse um universo interno, cheio de histórias que a gente ainda nem sabe que carrega. Antes de mais nada, vale explicar uma coisa. Toda psicóloga ou psicólogo trabalha a partir de uma abordagem psicológica. Uma abordagem é o conjunto de ideias, métodos e conceitos que orientam a escuta e a compreensão da alma humana. E no meu caso, eu sou guiada pela psicologia analítica, que foi criada por Jung. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Jung nasceu na Suíça, em 26 de julho de 1875. Cresceu numa casa religiosa com pai pastor protestante. Sua mãe, Emily, sofria de crises psíquicas e se recolhia por longos períodos, algo que marcou profundamente a infância do Jung e o sensibilizou para a realidade do mundo interior. Ainda pequeno, viveu uma experiência que o marcou para sempre. Ele lembra de si mesmo saindo de uma espécie de neblina mental e tendo a consciência repentina de que existia. A partir dali, a vida dele virou uma espécie de diálogo com esse algo interior. Estudou medicina, se especializou em psiquiatria e foi trabalhar em um hospital psiquiátrico dirigido por Bloylan, um dos pioneiros no estudo da esquizofrenia. Ali percebeu que os delírios dos pacientes carregavam símbolos, coisas que se repetiam, que vinham de lugares que pareciam ser comum a todos. Foi nesse ambiente que também começou a explorar os testes de associação de palavras e elaborou a teoria dos complexos. Sua vida então cruzou com a de Freud. Eles se admiravam, trocaram cartas por anos, e Freud chegou a dizer que via em Jung o seu sucessor. Mas o rompimento foi inevitável. E o motivo principal foi que Freud acreditava que tudo na mente humana se explicava pelo desejo sexual reprimido. E Jung via a psique como algo mais amplo e simbólico. Ele entendia que o sofrimento psíquico não era só sintoma, mas também um chamado. Chamado para quê? Para a individuação. Esse é um dos conceitos centrais da psicologia analítica. Individuar-se é se tornar quem você é de verdade. Não o que esperam de você, mas o que pulsa no seu íntimo mais profundo. E isso não é um caminho linear. Segundo Jung, é uma travessia que passa pela sombra, aquilo que você esconde de si mesma, pela persona, a máscara social que você veste para se adaptar ao mundo, pelo encontro com figuras internas como a ânima e o ânimos, as representações do feminino e do masculino na psique. E, por fim, pelo encontro com o self, o centro profundo da psique que conecta o ego ao todo. Depois de romper com Freud, Jung entrou em uma crise que ele chamou de sua confrontação com o inconsciente. Passou anos anotando sonhos, visões e imagens que brotavam do inconsciente. Esse mergulho deu origem ao Livro Vermelho, uma espécie de diário simbólico e visual da sua alma. Ele disse que esses anos foram os mais importantes da vida dele. Apesar de muitos acharem que Jung era místico, ele não era. Ele estudava as experiências místicas. Não se tratava de provar a existência de divindades ou forças sobrenaturais, mas de compreender o que essas imagens diziam sobre a psique humana. Como ele mesmo dizia, não é tarefa da psicologia provar que Deus existe ou não existe. O que podemos provar é que a imagem de Deus existe na alma. Além disso, a psicologia analítica é uma ciência com um método bem definido. Esse método tem 3 pilares. A análise simbólica é o jeito junguiano de olhar para as manifestações através das quais o inconsciente se expressa por meio de símbolos. Esses símbolos aparecem nos sonhos, fantasias, imagens, sintomas. A gente não tenta dar uma explicação rápida ou moral para o que aparece. A ideia é observar com atenção,
porque o símbolo mostra algo que ainda está sendo formado dentro da gente. Jung dizia que o símbolo é a melhor forma possível de mostrar algo que ainda não pode ser totalmente compreendido. Quando um símbolo aparece no sonho, numa imagem, no sentimento, que não faz muito sentido, a gente pode usar um recurso chamado amplificação simbólica. É como dar um zoom nesse símbolo. A gente não tenta interpretar direto, mas amplia o sentido dele, comparando com histórias antigas, mitos, contos, artes, religião, cultura, porque muitas vezes o que é pessoal carrega algo de coletivo. Por exemplo, sonhar com a serpente não é só medo ou perigo. Ela pode representar sabedoria, mudança, cura, dependendo da cultura e da história ligada a ela. A amplificação ajuda a revelar essas camadas mais profundas, ligadas ao inconsciente coletivo. E o processo de individuação, que é o coração da psicologia analítica. A individuação é o caminho para se tornar quem você realmente é. É um processo de integração de tudo que você mostra ao mundo com tudo que você esconde, da sua parte consciente com o que ainda está inconsciente. É o encontro entre o que é luz e o que é sombra, entre o masculino e o feminino dentro da alma, entre o ego e o self, que é o centro mais profundo da psique. Não é sobre se consertar, é sobre se conhecer, se escutar e se transformar. Jung se casou com Emma, sua companheira de vida e também sua parceira intelectual. Tiveram 4 filhas e um filho. Emma o apoiou, inclusive, na fundação do Instituto Carl Gustav Jung, e ele dizia que sem ela, nada teria sido possível. Ao longo da vida, Jung escreveu obras fundamentais, como Tipos Psicológicos, onde propôs os conceitos de introversão e extroversão. Aion, onde explorou a relação da psique com o tempo e os símbolos religiosos. Esses livros estão na coleção de obras completas. Parte delas está bem aqui. Escreveu também O Homem e Seus Símbolos, voltado mais ao público leigo. Esse, inclusive, foi o primeiro livro dele que eu li. Foi o seu último projeto de vida, publicado postumamente. Ele morreu em 1961, com 85 anos. Teve uma produção bibliográfica extensa. Para você ter uma ideia, ainda tem textos dele que não foram nem publicados. Recentemente, em 2020, foram publicados os livros negros, que registram as experiências dele entre 1913 e 1932. Seu legado inspira psicólogos, filósofos, artistas e todas as pessoas que buscam compreender a psique. Mais do que um teórico, Jung foi um explorador da alma. E nesses 150 anos de seu nascimento, a gente celebra não só o homem, mas a coragem de olhar para dentro. Se você tem alguma dúvida ou quer trocar uma ideia sobre esse ou outros assuntos, é só entrar no meu Instagram, que está na descrição do vídeo, e me mandar um direct. Eu respondo sempre por lá. Se você já teve contato com a psicologia analítica, com a história do Jung, coloca aqui nos comentários. Se esse vídeo te tocou, curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe com quem também está nesse caminho. Nos encontramos na próxima travessia.